Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. São 151 capítulos. Está aqui em minhas mãos mais um capítulo. É o capítulo 8 da parte sem letra, que tem o seguinte tema: financiar a contradição nas obras frutifica o mal e verdadeiramente combate o bem. Esse capítulo, ele tem 49 versículos. Versículo 1: a ordem procedente da autoridade humana, somente nós, ser humano, poderá o quebrar. Agora, a ordem do poder financeiro, somente o dinheiro poderá o quebrar, usado e financiado em sentido contrário. Versículo 2: aqueles que não dividiram nem quebrou a ordem contaminada, por isso ainda estão a ela sujeitos, agora poderão quebrar o poder financeiro, que é usado para vos financiar, para combater tudo que vos opõe e vos resiste. Versículo 3: e assim não quebrado, nem dividido a ordem pura para si, mas quebra e divide o poder financeiro que o financia, sendo ele a firmeza e fundamento deste tipo de comando. Versículo 4: a vontade originada da ordem pura já dividida somente ainda prevalece por causa do apoio financeiro. Contudo, ele terá que ser feito de maneira integral, unido em um único bloco. Versículo 5: pois se houver algum tipo de financiamento, a nova ordem que quebrou a outra já dividida, também será quebrado e dividido o seu financiamento, e todos ficam quebrados e divididos entre si próprio. Versículo 6: antes que a primeira ordem fosse quebrada e dividida, ela moralizava os que o financiavam, e quem nela investia não perdia e sempre ganhava, pois ela tinha poder e efeito de autoridade para dominar e coordenar todas as vontades, e os desejos se realizavam. Versículo 7: estes desejos que se realizavam eram procedentes da obediência de todo a estas ordens, que normalmente se cumpria sem que fosse levado em conta o tipo de ordem que se praticava e as consequências danosas de suas realizações. Versículo 8: porque o mesmo financiamento normalmente fazia bem aos que vos obedecia e mal ao que deixava de obedecer. E a vontade financiada não era analisada a sua qualidade, porquanto o domínio superior era o financiamento. Versículo 9: de maneira que a vontade da ordem pura não faz verdadeiramente o bem, mas quando obedecida ou não, provoca alternado tipo de situação, o bem quando obedecer e o mal quando não obedecer. Versículo 10: e como ninguém quer receber o mal, todos acham no direito de obedecer para receber um falso bem, que é o financiamento. Versículo 11: este bem procede da própria vontade contaminada, que também contamina quem obedece, porque a ordem em si é impura, e desta maneira ela se estende a todos que vos obedecem, ou não, sem classificar e separar o bem do mal a partir das obras. Versículo 12: e o financiamento feito a esta ordem, mesmo não sendo posto por ela como prioridade, é o único que faz bem, por isso ele é mais importante no caso e domina todas as vontades. E ainda que essa ordem seja quebrada e dividida, o poder financeiro o substitui em forma de decreto. Versículo 13: já existindo uma nova ordem que quebrou e dividiu a outra, o seu financiamento não vos domina integralmente e se restabelece
uma autoridade dividida entre a nova ordem e o poder financeiro que vai vos financiar. Versículo 14. E a nova ordem também atuará dividida entre a vontade impura e a vontade pura. E a vontade pura dominará a outra impura, associada ao poder financeiro. E através da pureza, purificará a um nível tolerável a outra vontade impura. Versículo 15. E ela não mais poderá ser quebrada nem dividida, pois já opera essa divisão em seus modos operantes. Naturalmente classificará uma vontade pela outra, e o poder financeiro que vos financia também ganha qualidade. Versículo 16. E no financiamento ficará as duas vontades divididas, numa ordem que dividirá e manterá separada uma vontade da outra, para desenvolver uma divergência combinada e gerar concorrência na nova ordem. Versículo 17. Nesse tipo de operação, o financiamento irá funcionar como financiar uma contradição entre a vontade dividida e poderá dividir o exterior de quem o patrocina, caso ele não seja unido no mesmo interior, no seu interior. Inadequado a esse tipo de operação. Versículo 18. Porque o poder financeiro perde a capacidade de fazer uma união exterior, através da divisão interior de cada um. E a união exterior somente é possível por intermédio de quem está unido interiormente, na mente e nas obras. Versículo 19. Deste modo, tudo que atua no exterior operará dividido entre si, inclusive a nova ordem e seu financiamento. E tudo passará a se afirmar no firmamento da única fé que não está dividida no seu interior. Versículo 20. O retorno desse tipo de financiamento, no início, sairá dos concorrentes para que não mais nos financie, pelo domínio de uma vontade impura e contaminada, e venha em forma de laço e maldição. Versículo 21. Podendo ser aceito, mas sem permitir que as vontades sejam unificadas, e preserva o dividido, e a palavra fica livre para ser falada por parte da vontade impura, combatendo todas as impurezas. Versículo 22. E no combate, a vontade pura poderá receber normalmente apoio financeiro para ser lançado contra a palavra em forma de apoio, não discórdia, porquanto a palavra contra é interpretada como benigna, e o apoio a esse tipo de desejo é confirmado com o bem. Versículo 23. No atrito da palavra lançada com apoio financeiro para apoiar, as impurezas entram também em atrito para se destruírem, e as boas interpretações se unem puras. Versículo 24. Na qual a boa obra testifica da outra boa ação, quando uma é lançada contra a outra, vivificando o bem entre ambos, eliminando o efeito impuro, porque de um lado a vontade é pura. Versículo 25. Quando o poder financeiro é lançado contra a palavra de uma vontade impura, para não vos dar apoio de modo algum, a palavra lançada é amaldiçoada. Independente da intenção que ela é lançada, se fortalece para realizar o mal, pois seu lado impuro reina e fica desativado o seu lado puro. Versículo 26. Pois a vontade pura somente se manifesta como ela é, se ela for interpretada através da palavra como benigna, após ser confirmada com apoio financeiro. Caso contrário, ela verifica sua impureza pela má intenção interpretada na palavra. Versículo 27. A palavra, quando lançada em si, não faz nenhum mal, se quem o lança não tiver parte com as obras impuras, ainda que esteja associada a uma vontade impura, não as obras. Se for financiada, verifica e fortalece o bem no interior dos participantes. Versículo 28. Ocorre assim porque há duas vontades divididas na origem da palavra, dando ocasião a duas interpretações que se contradizem em palavra, que joga os ouvintes de um lado para outro, se eles contradizem também nas obras. Versículo 29. As contradições nas obras é pertencer a uma sociedade que disciplina todos a fazer o bem e o mal, aceitando que a palavra seja lançada, mas vigiada pela mente, para preservar o vínculo do sigilo,
e sejam os erros ocultados. Versículo 30. E o que pode ser falado fica vinculado aos erros. E se for falado o que não pode, viola a garantia, pois a palavra está associada ao mal e é nociva, pelo intermédio da parte associada ao erro que é mantida sob sigilo. Versículo 31. E o financiamento, este modo, é o melhor e faz bem, ainda que seja para opor ao certo e amparar o erro, numa bondade que vem de quem financia, não de Deus, nem da palavra. E os laços ficam fortalecidos pelo vínculo do sigilo da própria oferta. Versículo 32. Havendo financiamento, há bondade, por uma única vontade e ordem não dividida, através dos indivíduos divididos no seu interior, pela mente e atos. Uma contradição nas palavras, não nas obras. Versículo 33. As palavras lançadas vigiada pela mente cria e produz artifícios capazes de desenvolver uma vontade ou ordem alicerçada na produção, exteriormente regada pelo financiamento, interiormente empobrecida pela divisão interna. Versículo 34. Porque a palavra fica parcial, associando o bem com o mal, e não produz fruto, contudo ela é produzida quando dividida, permitindo que os homens façam o bem e o mal, ao invés que ela mesma faça. E a ordem opera entre o que é feito e o que, e o que não é falado. Versículo 35. E ela é usada somente para enganar e ocultar com o engano o que não pode ser falado. E tudo que é feito e produzido vem unicamente das obras. Por causa disso, que é necessário que se faça o bem e o mal, não somente o bem. E não é preciso ter fé, nem fazer uso da palavra. Versículo 36. Quando a palavra opera pela fé, nas obras é permitido fazer somente o bem. E os frutos não são produzidos pela capacidade humana, nem pelo que ele faz, mas pelo que ele fala e crê, pois o bem que ele faz é um dever, não a realização de uma promessa. Versículo 37. Porquanto tudo opera através de um poder sobrenatural, e o poder das obras que fazemos deixa de dominar os acontecimentos, na qual somos reproduzidos a fazer somente o bem e deixar de fazer o mal. E a glória humana fica submissa à glória de Deus. Versículo 38. A palavra lançada contradizendo denuncia a contradição de quem faz o bem e o mal, e está de acordo com quem faz somente o bem, vos financiando e edificando na mesma fé, porque suas mentes estão mútuas ao mesmo propósito, onde a palavra é tida como ordem e desordem. Versículo 39. E quem vive uma sociedade que faz o bem e o mal, não estão adequados a presenciar a palavra se contrapondo, pois as trata somente como uma ordem, não também como uma desordem. Versículo 40. E a ordem que recebe e obedece acha que realiza apenas uma ordem, contudo também realiza muito mais uma desordem, porque ela veio sob influência de uma ordem pura. A partir dela frutifica em dobro uma desordem. Versículo 41. Esta desordem não procede de quem lança a palavra contradizendo, mas de quem o interpreta no sentido impuro que já vive, pois já foi orientado e disciplinado a fazer o bem e o mal. Versículo 42. E faz o mal, porque quem falou não vive o mesmo Senhor, e querendo associar-se a ele, usa suas palavras como a ordem, e vos associa à desordem através das más obras. Versículo 43. As palavras são lançadas se contradizendo, para identificar pela obra o perfil de cada um, e a sociedade a qual pertence. Pelo seu próprio procedimento, lhe é dado um sentido mais claro de seus erros por sua própria iniciativa, ficando provado nas suas obras o que até então era possível mascarar com as palavras. Versículo 44. Porque fazendo o bem e o mal, as palavras não podem se contradizerem, para que fique garantido por ela a firmeza e o poder do sigilo. E o bem que faz aparece, é divulgado, e o mal fica ocultado. Versículo 45. Já com a palavra se contradizendo, nas obras terá que fazer somente o bem para se firmar na sua ordem. E quem fizer
O bem e o mal fica firmado na desordem através do nível de obra e da abominação contrária nas obras. Versículo 46. Perante a palavra contradizendo, quem faz o bem e o mal não justifica direito legítimo, porém adulterado. E a garantia desse direito fica na dependência de quem faz somente o bem, através de uma parceria, e terá de deixar de fazer o mal para fazer somente o bem. Versículo 47. Toda a firmeza das obras que se contradizem entre o bem e o mal é produzida pela maneira que a palavra é lançada, tendo cuidado não para falar o que não é permitível, mas ela não pode se contradizer a este tipo de produção. Versículo 48. Qualquer tipo de apoio moral e financeiro a este tipo de produção, você está financiando uma verdadeira contradição pelas obras. E certamente tudo se tornará falso e a firmeza da falsificação fica sob o controle da palavra produzida pela mente humana. Versículo 49. Os resultados produzidos a esse tipo de financiamento são integralmente adulterados, tudo criado pela inteligência humana, gerando uma bondade restrita à capacidade humana de manipular. Então a gente concluiu aí, irmão, mais um capítulo, né? O capítulo 8 da parte sem letra. Financiar a contradição nas obras, frutifica o mal e verdadeiramente combate o bem. Mais um assunto aí, irmão, que a gente concluiu. O 8, né? Amanhã a gente vai ver o capítulo 9 da parte sem letra, né? Então, irmão, mais um assunto para enriquecer seu conhecimento aí, de graça. Agradeço a todos em nome de Jesus.